Bora lá, Fiel, o Corinthians ganhou novidades pro derby domingo contra o Palmeiras, bora aqui ver também a escalação do timão. Pra não perder o costume, deixa aqui nos comentários o palpite do placar do jogo. Vamos ver se você consegue ajudar o timão, se você tá com o pé quente, então comenta aí o palpite do placar aqui nos comentários. Timão que ganhou novidades pro derby, vamos acompanhar tudo aqui no vídeo de hoje, então curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Tem mais enrolação, bora pro vídeo. E tem clássico aqui em São Paulo no final de semana. Confira a rivalidade histórica de Corinthians e Palmeiras. E o Corinthians informou nesta sexta-feira que o lateral direito Mateuzinho não sofreu nenhuma lesão por conta da contusão que teve na partida contra o Atlético Paranaense na última quarta-feira pela Copa do Brasil. Ele acabou deixando o campo no segundo tempo, existia realmente esse temor por parte do Corinthians de que houvesse uma contusão mais grave, mas felizmente para o Corinthians nada de mais grave foi constatado. Ele tem apenas uma sobrecarga na perna. De qualquer maneira, deve ser poupado para o clássico deste domingo contra o Palmeiras em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. Félix Torres, se a gente levar em conta o que o Dorival Júnior vem fazendo nas últimas partidas, deverá entrar em seu lugar. Mais uma vez, deverá jogar improvisado na lateral direita. Outra mudança que o Corinthians vai ter será na lateral esquerda. Matheus Bidu recebeu contra o Vasco da Gama na semana passada o terceiro cartão amarelo. Aí sim, uma troca natural, o Anrileri volta ao time do Corinthians. E mudança também, o timão deve ter no ataque. O Memphis Depay deve começar o jogo ao lado do Gui Negão, o Kaique indo para o banco de reserva. Só lembrando que o Memphis entrou também no segundo tempo da partida contra o Atlético Paranaense, depois de se recuperar de uma contusão na coxa. O Memphis que inclusive foi convocado mais uma vez pela seleção da Holanda, que vai disputar 2 partidas das eliminatórias europeias da Copa do Mundo contra Polônia e Lituânia. O último desses jogos será no dia 7 de setembro, o que significa que ele terá tempo hábil para voltar ao Brasil e jogar pelo timão no dia 10 contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Outra notícia importante é que o Yuri Alberto e o José Martínez já trabalham em campo, estão trabalhando de maneira parcial ainda, não fazem tudo que os outros jogadores fazem, mas este é um indicativo de que para o jogo do dia 10 também contra o Atlético Paranaense, muito provavelmente eles estarão em campo. O 2025 vai ficar marcado na história do derby. Domingo vamos para o 7º Corinthians e Palmeiras da temporada. Por enquanto é o timão que tem as melhores lembranças. Dos 6 jogos realizados, venceu 3, empatou 2 e só perdeu 1, apesar da crise política. Eu fico muito feliz porque é um momento muito difícil que nós estamos atravessando, como todos sabem. Se me perguntarem se eu quero ganhar o Corinthians ou quero ganhar títulos, eu prefiro ganhar títulos. Falando em título, o único disputado entre os rivais ficou do lado alvinegro. Vitória corintiana no Allianz com gol de Yuri Alberto, empate em Itaquera com Hugo Souza Salvador no fim. 31º estadual para o Corinthians. Passei a tarde toda estudando ali as possibilidades, porque a gente sabe que é um jogo difícil, então se eles fazem um gol, o jogo poderia ir para pênalti. Eu fui feliz que não precisou de pênalti, mas o jogo precisou de mim e Deus mais uma vez me honrou, então eu fico muito feliz por ter feito a defesa e sair daqui com o título. Aí veio o mata-mata da Copa do Brasil. Tensão logo nas oitavas, em mais um encontro decisivo para o futuro das equipes. Dessa vez, papéis invertidos. Ida em Itaquera e pênalti defendido pelo paredão palmeirense. O Everton parou Yuri. Mas aos 33 do segundo tempo, ele apareceu. Memphis Depay marcou o primeiro gol em clássicos. 1-0 na Arena. Let's go! A volta ganhou contornos dramáticos para o lado alviverde. Allianz tenso e Aníbal Moreno expulso aos 14 minutos de jogo. Matheus Bidu no primeiro tempo. E Gustavo Henrique no segundo decretaram não só a glória alvinegra... Respeitar essa tem que respeitar. A gente tava falando muito. O partido se ganha julgando, não falando. Como também a crise alviverde. Domingo, o
último derby do ano no palco do título paulista corintiano. Aliás, em Itaquera, o Timão tem 5 jogos de invencibilidade sobre o rival, a maior desde a fundação do estádio. Já o Palmeiras não vence aqui há 3 anos. Ao todo, são 9 vitórias alvinegras, 6 alviverdes e 7 empates em 22 jogos na Arena. Já a última impressão pelo brasileiro foi positiva para os palestrinos no primeiro turno. Vitória por 2-0 em Barueri, gols dos uruguaios Piquerez e M. Martínez. Na história do confronto, a vantagem é palestrina, mesmo com divergências nas contas. O Alviverde considera 10 jogos a mais e está 5 vitórias à frente do rival, 140-135. Enquanto na contagem corintiana, o Timão tem só 3 vitórias a menos, 136-133. Agora, entre os técnicos, no duelo Dorival versus Abel, o brasileiro tem 3 vitórias e o português 2 em 6 confrontos. Enquanto Abel Ferreira é superior contra o Corinthians desde que chegou. Em 20 derbys, venceu 8, empatou 7 e perdeu 5. Tranquilidade para jogar! Fiquem tranquilos! Nós vamos passar, moçada! Esta competição é aquela competição que é grão a grão enche a galinha ao papo, está bem? Grão a grão enche a galinha ao papo. E nós hoje é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, com inteligência, com sabedoria, com a vossa qualidade, para somar mais 3 pontos, ok? Números e declarações de uma rivalidade gigante que se aproxima dos 400 confrontos na história e que nesse domingo escreve mais um desses capítulos inesquecíveis. A aposta é no ataque dos dois lados. Guinegão é uma das esperanças do time de Dorival Júnior. 3 gols nos últimos 3 jogos, reconhecido literalmente pela direção que quer renovar contrato dele e aumentar o salário e pela torcida. Guinegão para a explosão da fiel torcida! Agora na concentração, as pessoas até gritaram meu nome para ir tirar foto. Fiquei muito feliz, eu já liguei para minha família na hora, para minha namorada também. Falei, caramba, já estão sabendo meu nome e tal. É algo que eu fico muito feliz com isso. E é isso aí, tomara que eu fico bem conhecido, né? E fazendo gol, se Deus quiser. O encontro de artilheiros em alta e felizes. Esperança de torcedores alvinegros e alviverdes. Vai ser o 7º derby em 2025. Até agora foram 2 empates, 3 vitórias do Corinthians e apenas 1 do Palmeiras. No domingo, às 6h30 em Itaquera, o reencontro entre esses 2 gigantes do nosso futebol. No primeiro turno do Brasileirão, a única vitória do Alviverde até agora, 2-0 em Barueri. Os 2 últimos derbys foram pela Copa do Brasil. 2 vitórias do Corinthians, 3-0 no placar agregado. Para esse duelo, Dorival tem algumas dúvidas e muitos problemas. Além de Yuri Alberto, Carídio e Martínez, Mateuzinho se machucou no último duelo e virou dúvida. E o time não tem lateral reserva. Félix Torres, zagueiro, deve ser improvisado na posição mais uma vez. Na ala esquerda, Matheus Bidu está suspenso. Memphis pode aparecer entre os titulares. Jogou apenas 12 minutos na grama sintética contra o Atlético Paranaense. Um provável alvinegro: Hugo Souza, Mateuzinho ou Félix Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri. Ranieri, Breno Bidon, Maicon e Rodrigo Galo. Memphis Depay ou Kaique e Guinegão. Para o confronto, Abel conta com a volta de Aníbal Moreno, que cumpriu suspensão automática no último jogo. Um provável alviverde, o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Aníbal Moreno ou Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Maurício e Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. O Corinthians é o 11º na classificação, 25 pontos em 21 partidas. O Palmeiras é o vice-líder, 42 pontos conquistados em 19 jogos.
A aposta dos dois gigantes é em gols. Apostar em gols é apostar nos artilheiros que estão em alta. O meu pensamento agora é só jogar bola e ajudar o Corinthians do jeito que eu venho ajudando. Um jovem que começa a brilhar, façam suas apostas. Vamos ter com o Hugo Souza. Os números do Hugo Souza nesta temporada: 41 jogos sem sofrer gol, 19, 46%. Gols sofridos 38, a média 0,93. Aproveitamento de defesas, 72,3%. 8 pênaltis contra, defendido 3, 37,5%. Absurdo. Quem chega aqui neste Sport Center é a Lili Nascimento com o Hugo Souza. E aí ela vai fazer as honras da casa. Fala, Lili, tudo bem? Boa tarde. Bem-vinda ao Sport Center, assim como o Hugo Souza. Fala, Marcela, um beijo pra você. Me deu uma confusãozinha de horário aqui, ouvindo a sua voz. Boa tarde, eu estou aqui. E aos amigos do estúdio também, ao Fã de Esportes. Estou em frente ao CT Joaquim Grava, né? A gente vai falar aí sobre essa entrevista do goleiro Hugo Souza. Antes, só para falar pro Fã de Esportes, né? O Corinthians está iniciando a preparação pro jogo de domingo contra o Palmeiras, mais um derby lá na Neoquímica Arena. Então, assim, o Dorival tem alguns desfalques para essa partida, tá? A gente já sabe de alguns. O Carrilho, ele ainda não volta. O Martínez e o Yuri Alberto, o Corinthians divulgou que eles estão em transição física, então ainda não estarão à disposição do treinador. Principalmente o Yuri Alberto ainda não estará à disposição para este clássico. Tem desfalques também nas laterais, né? O Matheus Bidu cumpre suspensão. O Mateuzinho sentiu, né? Uma, não lesão, mas ele sentiu dores, um desconforto no jogo diante do Atlético Paranaense. Então, ele também não deve estar à disposição do treinador. Para o lugar do Matheus Bidu, Anrileri deve ser o substituto imediato. Para o lugar do Mateuzinho, aí ele pode improvisar o zagueiro Félix Torres como lateral direito. Também o Charles, né, que já foi improvisado quando jogou sob o comando do técnico Ramon Dias. Então são os desfalques aí que o Dorival precisa lidar no momento que o Corinthians ainda não pode contratar. Memphis retornando, deve ganhar mais minutos, né? Memphis agora convocado, e o Garro também já ganhando mais minutos em campo, sai um pouco antes no jogo da Copa do Brasil e deve ter mais minutos aí, ou talvez o jogo total diante do Palmeiras. O Hugo Souza, que falou com a ESPN hoje, ele gosta muito de jogar um clássico contra o Palmeiras, né? Toda vez que joga um derby, depois na entrevista ele fala que é diferente, né? Que é guerra. Inclusive, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, a gente perguntou, né, da preparação para esse jogo. Ele falou, um clássico contra o Palmeiras é sempre guerra. Então vamos ouvir o que ele falou durante a entrevista, não só sobre o derby, mas também sobre a convocação para essa data FIFA. Vamos ouvir. É importante, eu cheguei a conversar com alguns amigos, eu falei, cara, mais importante do que ter ido na primeira vai ser ir na segunda e conseguir manter uma sequência talvez, mas isso tudo é fruto de trabalho. Eu não posso deixar de trabalhar em nenhum momento, né, porque foi meu trabalho que me levou até lá, que está me levando até lá, então eu preciso manter. Dizem que o clássico é um campeonato à parte. A gente vê pela entrevista do Hugo Souza que ele também encara assim, né? Depois da eliminação aí do Corinthians, que eliminou, na verdade, o Palmeiras pela Copa do Brasil, será o reencontro das duas equipes, mesmo com esses desfalques aí importantes pro lado do técnico Dorival Júnior. O Corinthians quer entrar em campo, tentar garantir um resultado, porque se a gente olhar para a tabela, apesar da vitória diante do Vasco ter aliviado um pouco, né? O Corinthians está a 6 pontos da zona de rebaixamento, mas se for olhar tecnicamente ali, os times que estão embaixo têm menos jogos que o Corinthians, então é preciso pontuar. O único time que tem a mesma quantidade de jogos é o Vitória. Então, vamos aguardar aí a preparação do Corinthians, mais um treino neste sábado, e aí sim o torcedor vai esperar ansiosamente para o derby de domingo. Marcela Rafael. Tá certo, Lili. Obrigada, então, aí por todas as informações, pela entrevista. Hugo Souza falando sobre o momento dele, né, no Corinthians. Mas é impressionante que o momento do Hugo Souza é sempre bom no Corinthians. Desde que ele voltou, desde que ele chegou no Corinthians, é sempre bom. E é um Corinthians que tem momentos muito bons com goleiros desde a saída do Cássio. Algo que parecia ser muito difícil de substituição, mas que, por sorte, não foi. Hugo Souza sempre fazendo muita diferença, inclusive tem muita confiança do torcedor e dos jogadores que ali estão também, né, Marcos? E assim, é o tipo de posição que tem que assustar o atacante. Se o atacante acha que ele é maior no sentido mental que o goleiro,
é um problema pro goleiro. E aí, assim, são vários atacantes, né? O Ibra, por exemplo. O Ibrahimovic, ele sempre se achou superior a qualquer goleiro. E ele se dava muito bem no 1 contra 1. Porque ele ia mentalmente superior ao goleiro. O Hugo Souza tem essa questão, assim, de ele sabe a grandeza dele. E aí eu não tô falando de estatura, né? Poderia até falar, né? Do Ibra e do Hugo poderia falar. Não tô falando de estatura. Tô falando de um goleiro que se impõe. E que obriga o atacante eu preciso fazer algo diferente porque eu tô vendo o que esse cara tá fazendo há algum tempo. E aí, Marcela, já não dá para falar de momento com ele, né? Porque você mesmo destacou, ele sempre foi muito regular. Então a gente tira o momento e fala, é estável. É um goleiro estável no Corinthians. Podemos falar de seleção brasileira, né? Convocado. Estando na seleção brasileira é algo que deixa ainda maior, mas o Hugo Souza faz muita diferença no Corinthians. Quantas vezes escutamos os torcedores do Corinthians falar, vai em Copa do Brasil, por exemplo, contra o Palmeiras. Não, vai para os pênaltis e aí a gente tem o Hugo Souza. Escutamos sempre essa frase. Vai para os pênaltis e temos o Hugo Souza. Sem dúvida nenhuma. E, assim, isso a gente não pode tirar da conta, né, Marcela Marra, que ele chega em um momento em que o Corinthians o Corinthians perdeu o passado, o presente e o futuro da posição, né, depois do que aconteceu com o Cássio e com o Carlos Miguel. Então, chega o Hugo com essa responsabilidade, uma responsabilidade enorme. E eu costumo falar que goleiro de times que a defesa não é tão confiável é um goleiro que precisa ser muito confiável, porque se toma 60 chutes por jogo. Se você não pegar nenhuma bola, é 60-0 pro outro time. Então, o Hugo vem mostrando isso. E boa parte dos jogos que a gente vê o Corinthians vencer por 1-0, 2-1, é muito porque o Hugo aparece. Então, desde sempre, até mesmo com jogadores que nem sempre foram confiáveis, o caso do Félix Torres, e a gente tá falando de derby, né? Por que não lembrar do pênalti que ele faz na final do Campeonato Paulista? E o Hugo tá ali para limpar a barra. Então, é um goleiro que vive um momento, né? Na verdade, já vem nessa fase que a gente já pode falar de uma fase extensa, que é espetacular, e além de tudo é esse cara que me parece, pelo menos é a sensação que eu tenho daqui de fora, é um cara muito querido por todo mundo do grupo, é um cara muito respeitado lá dentro por tudo que ele passou na carreira. Isso a gente já fala da saída do Flamengo, etc, essa recuperação da carreira, e agora acho que ele tá colhendo os frutos dessa grande carreira, dessa grande pessoa que ele é. É verdade. Eu falava aqui a vantagem do Corinthians no Paulistão, na Copa do Brasil. Isso tem algum peso para o jogo do Campeonato Brasileiro? Ou será que fica engasgado para o palmeirense? Edu, o peso que tem é que é mais um encontro, né? Um jogo muito diferente para os dois times, para os dois técnicos, para as duas torcidas. E tudo isso é um plano que pertence apenas a esse clássico, que é uma coisa fora do normal aqui, né? O Corinthians é o maior rival do Palmeiras, o Palmeiras é o maior rival do Corinthians. Quando essas camisas se encontram, a ocasião é especialíssima. O que a história recente nos conta? Que nesse ano de 2025, o Corinthians tem contra esse adversário um desempenho melhor. Isso aconteceu no Campeonato Paulista, aconteceu também recentemente na Copa do Brasil. Mas, por exemplo, após a decisão do Campeonato Estadual, os dois times se encontraram pelo Campeonato Brasileiro, primeiro turno, um jogo na Arena Barueri, e o Palmeiras venceu o Corinthians com certa tranquilidade. Provavelmente é isso que a comissão técnica e os jogadores do Palmeiras pretendem fazer agora nesse fim de semana, quando acontece o jogo pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não pode deixar de lado a situação na qual se encontra na tabela. Venceu na semana passada o Vasco fora de casa, conseguiu 3 pontos que o colocam numa posição um pouco mais tranquila, mas o Corinthians tem mais jogos do que alguns dos seus adversários momentâneos na mesma região da tabela do campeonato, e está numa situação em que uma sequência de derrotas, por exemplo, volta a colocá-lo numa posição muito sensível. E aí pouco importa o que está acontecendo na Copa do Brasil, uma vaga próxima no confronto com o Atlético Paranaense por um lugar nas semifinais, porque de nada adianta ser finalista ou até campeão da Copa do Brasil e terminar rebaixado no Campeonato Brasileiro. Pelo lado do Palmeiras, é encarar o jogo como sempre faz, com a maior seriedade, tentar melhorar um pouco equilibrar um pouco esses números diretamente na rivalidade nesse ano e continuar buscando a melhor posição possível, perseguindo o Flamengo na liderança do Brasileirão. Na tabela são 17 pontos que separam o vice-líder Palmeiras do Corinthians, que é o 11º, 25 e 42 pontos. É uma diferença bem grande, né? O Palmeiras se encaixando ali com o Vitor Roque, o Flaco Lopes, convocado para a seleção argentina, né? E o Corinthians com as ausências dos Matheus, com a
A ausência dos dois Matheus, né? Aí o torcedor fala assim, Félix Torres na lateral? Não, pelo amor de Deus. Em relação ao Mateuzinho, que saiu do jogo contra o Atlético Paranaense com um aparente problema na coxa, o Corinthians fez exames mais detalhados e ele não tem lesão. Essa é uma ótima notícia, porque ficar sem o Mateuzinho na lateral direita significa, nesse momento, uma obrigação por parte do Dorival Júnior de colocar um jogador improvisado, que seria o Félix Torres, que não vem atuando bem nem como zagueiro, que é a função primordial dele, e muito menos como lateral. O Léo Maná, que seria o jogador de ofício, como se diz, para substituir o Mateuzinho, recentemente foi emprestado, não está mais no clube. Então o Dorival não tem outra opção. Justamente no momento em que o time, coletivamente falando, começa a encontrar um jeito de jogar, isso ficou claro tanto na vitória contra o Vasco pelo Brasileirão, quanto na vitória contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E esse jeito de jogar utiliza muito os corredores. O Mateuzinho, com assistências em partidas recentes, comprova o sucesso dessa ideia, pelo menos por enquanto. Seria muito ruim perdê-lo por muito tempo. Ao que parece, ele tem um incômodo na coxa, sobrecarga, o esforço excessivo, e é dúvida para o clássico, mas ao menos não vai ficar fora por muito tempo, porque não está machucado. E hoje, torcedores corintianos com quem eu conversei lembraram do Fagner. Se o Fagner estivesse, o problema estaria resolvido. Enfim, está no Cruzeiro. Bora lá, fiel. Você já deixou o palpite do placar do jogo aqui nos comentários? Vamos ver se você tá com o pé quente. Comenta aí. No outro vídeo muita gente acertou, foi bem legal. Se você chegou aqui agora, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Eu sou o Murilo, te atualizo sobre o Corinthians aqui nesse canal. Todos os dias estou aqui com pós-jogo, pré-jogo, contratações, tudo sobre o timão pra você. Então, curte aí, se inscreva, você vai ficar sempre por dentro. Se tiver um ícone no seu celular aí escrito hypar no vídeo, não custa nada, clica hypar aí, assim o YouTube entrega o vídeo para os demais corintianos. Bora fazer desse canal aqui uma verdadeira nação corintiana. Vamos lá, domingo é derby, por mais que o Corinthians esteja desfalcado, esteja faltando uma perna, faltando um braço, até um teco da cara, o Corinthians tá careca, o Corinthians, sem cabelo nesse derby aí, muitos desfalques, mas o Corinthians é favorito. O Corinthians, ele tem uma mentalidade inabalável para jogar um derby, tá? Isso falta muito contra o São Paulo, falta muito, de repente, em outros jogos, mas especificamente contra o São Paulo. Mas para jogar um derby, pode entrar os moleques da base, que os moleques vão sair com o meião rasgado, com a camiseta cuspida, com a chuteira faltando um furo, faltando um cravo. Os caras jogam o jogo da vida. Então, cara, não tem assim essa. Pode vir com o Real Madrid aqui, o Palmeiras, que vai bater e vai ter muita dificuldade para jogar aqui na Neoquímica Arena. O Corinthians foi implacável nos últimos 7 duelos, né? Só esse ano foi 7. O Corinthians perdeu apenas uma, então um baita aproveitamento, eliminando o Palmeiras da Copa do Brasil, ganhando título em cima deles na Neoquímica Arena. Então, cara, por isso que o técnicozinho deles fica nessa. Eu prefiro ganhar um campeonato do que ganhar um derby. Você fala essa fala sua aí porque você não tem capacidade e condição de ganhar um derby, né? Tudo bem, eu sei que ele já ganhou muito derby em cima do Corinthians, ele tá muitos anos lá, mas os últimos 7 derbys há um favoritismo, há uma dominância do Corinthians aí sobre o derby. E você, o que você acha disso tudo? Bora trocar uma ideia, usa o espaço aqui pra gente trocar uma ideia nos comentários, beleza? Grande prazer ter você aqui, se inscreve aí no canal, hein, mano? Vamos ficar por dentro do Coringão aqui no canal Nação Corintiana, beleza? Vamos lá, logo eu volto com mais notícias do Timão. Valeu!